Oiê, Olá! tô Ó, mandando para algumas pessoas aqui. legal, legal. Deixa eu ver, deixa eu Se mandar quiser também. mandar para umas pessoas, Legal, legal. Deixa eu mandar aqui. porque demora um pouquinho, né, para o pessoal entrar. É, é isso mesmo. Mandar aqui, tô mandando. O João Vitor vai conseguir participar também, que Ah, ele é? colocou comigo. É. Eu vou. Duro que eu não sei qual que é o story, qual que é o Instagram dele. Como que é o Instagram dele para eu achar ele? Ele vai entrar? Fala para ele entrar aqui. Deixa eu ver aqui com ele. Tô mandando pra galera. Eu também. Vamos ver quem que entra aqui. Eu não consigo convidar, né? Ah, você não consegue? Deixa eu ver. Ei, João, você tá aqui, cara? Cadê você? Dá um oi aí, João. Fala comigo, João. Ele é ruim de João, tecnologia. quero me conectar com você. Quero me conectar com você. Boa, boa, boa. Isso. Quero me conectar com você. Olha o Paulo, olha o Paulo. Eu tenho que te apresentar o Paulo, Por viu? Se favor, não me fosse apresente o Paulo. Paulo, ele, quero me conectar com você. olha, se não fosse ele, eu não sei o que, que seria eu nesse meio tecnológico aí. Ele é o cara que me ajuda a ter a expertise de estratégias no virtual. Ele que me Hum, incentivou a fazer o e-book, ele que hum, acreditou em mim e falou, cara, você vai fazer e vai dar certo. vai dar certo. Já deu certo, né? Porque a gente já tá aqui Então, falando sobre isso. É um plano realizado já, né, Francisco? exatamente, Realizadíssimo. E, exatamente. então vamos começar aqui, que o pessoal vai chegando aos poucos, né? É um processo esse, né? Dei para ele, Aí, pronto. aí quando, como chama? Luiz Felipe? Não, como que é O o João nome? Vitor, João Vitor, o João, doutor João Vitor. O João Vitor. Então, quando o João Vitor aparecer aqui, ele dá um oi para eu chamar ele. Pode deixar. Nós Maravilha. vamos até que hora? Até que horas que a gente Eu vai? consigo até umas 2h10. Tá bom, Bom, beleza. Então, vamos começar aí se apresentando. Eu sou a Ana Tereza, eu sou fundadora da Nova, que trabalha com liderança, a gente trabalha com lideranças e desenvolvimento humano, sempre sob o olhar da antroposofia. E Francisco, se apresente. isso, sou Francisco Medeiros, psicólogo, especialista em gestalt terapia. Atualmente estou fazendo pós-graduação em mediação de conflitos, né? Que está relacionado ao assunto que a gente vai conversar hoje. E sou cofundador da Movere Saúde, que antigamente era Movimente, agora estamos trocando para Movere. Sabia, Tê, que emoções em latim significa ex movere? É assim que fala. Não sabia. Então, é aquilo que se move para fora, sabe? Então, é bem ligado à corporeidade do que você está sentindo, é muito ligado à manifestação, né? Ao botar para fora. Então, a gente trocou aí o nome para algo que, para a gente amadurecer um pouco. E aí veio o Movere. Muito bom, não sabia. É, Nossa, e isso já me fez pensar em várias coisas aqui. Tipo, já me fez pensar em várias situações da minha vida aqui. Depois sim. vamos trazer. Mas eu primeiro queria que você trouxesse como que nasce essa ideia.
Sim. Você fala da do livro. Movere ou do livro? Quem nasceu primeiro, Movere ou livro? A Movere. A Movere Então nasceu começa primeiro. por ela e depois vai pro livro. Joia. Eu acho. Ô, João, você tá aí, João? O João, Acho que não. o João me mandou mensagem e falou que. Acho que não tá, não. Mas é o seguinte: eu e o João Vitor, a gente é amigo desde sempre. Temos fotos nossa em festa, assim, pequenininho. E a gente cresceu e temos esse. A gente sempre teve esse dois assuntos em comum muito forte. O movimento, porque a gente fazia vários exercícios físicos, como parkour, que é algo que ficou característico da gente. Mas a gente participou de grupo de dança, muita arte marcial. Deixa eu mandar pro João. Ele falou que inspirou o link. Muita arte marcial, apresentações diversas de movimentos. E a questão da saúde mental, da mente, a gente sempre estudou. E começamos a estudar pela hipnose. A hipnose foi um assunto mais interessante, persuasão, hipnose, programação neurolinguística. E aí a gente sempre falou, cara, a gente vai trabalhar junto. A gente vai trabalhar junto. Com 12 anos a gente vai trabalhar, a gente vai ajudar as pessoas, a gente vai aprofundar, escrever livros. E aí eu me formei e fui traçar o meu caminho profissional. Parece que só a página que criou pode compartilhar. Ixi, Maria. Fala O dele é João pra ele Vitor. entrar na nova. Fala pra ele entrar na nova. Ué. Manda a nova. Manda o link da nova. O dele é João Vitor barra aquela barra embaixo médico. Tá, mas fala, você consegue mandar o link da nova pra ele? Tum, tum. Ah, eu não consigo achar. É só ele entrar na live, meu É Deus. só ele entrar na nova que vai estar lá. E no seu perfil também. Porque você tá no seu perfil. Ixi, agora o Francisco deu uma travada aqui, hein? Será que o Francisco saiu, gente? Ah, voltou. Mas se não der, não tem problema não. É tranquilo. Aí é isso. E eu me formei antes dele, porque medicina, ele fez medicina. Medicina é, né, quase um seminário de padre, 10 anos. Boa, Karina. E aí, a Karina tá aí, né? Ela mandou. Ah, legal. E aí, com isso, opa, aí. Com isso, ele se formou, finalmente, e aí eu comecei a colocar ele em tudo, assim. A gente pensou em criar uma empresa, e o nome da empresa foi muito intuitivo, de ser Movimente, né? E a gente começou muito assim, vamos lá, vamos começar, não vamos estruturar muito não, e vamos. E aí passou 1 ano e meio, a gente pensou e falou, não, temos que estruturar melhor, agora já estamos atingindo um certo público, vamos pensar como é que de fato vai ser o cerne dessa empresa. E aí nós chegamos nessa mudança de nome para um nome mais maduro, mas ao mesmo tempo que transmita também a nossa ideia de movimento, de emoções, de entender que o ser humano ele se transforma movimentando e não travando, né? De que a doença é justamente o travar de alguma coisa, sabe? E no relacionamento também, quando você desiste, quando você não quer mais dialogar, quando você fala assim, não tem jeito mais, aí que tá o problema. E a gente mudou para Mover. Muito bom. E aí disso, e o livro, como que ele nasce? Aí o livro nasce no seguinte, a gente tem um podcast, fica aí um convite para todos. O podcast chama Movere Podcast, Movere Saúde Podcast. E a gente fez assim, a gente viu que a galera gostou muito do assunto de comunicação.
E eu e o João, nós tínhamos muito para falar sobre comunicação. Comunicação não violenta, assertiva, sobre persuasão, sobre hipnose. Tem uma playlist lá que chama Playlist Comunicação Assertiva. A gente fala sobre vários aspectos da comunicação, até a comunicação não verbal. A gente explora. E isso ficou um assunto muito intuitivo e fácil pra gente. Uhum. Tá? E aí nós resolvemos a começar a mostrar ainda mais a nossa cara, quem nós somos, através desse livro. Só que, Olha lá quem chegou aí, olha ó. aí, cadê Uai, o João? cadê? Ai, ai. Oi, Aê, João! Me João! conectei com Conectou! você! Gente, tava difícil me conectar a vocês, porque eu sou muito ignorante na tecnologia, mas deu certo. Deu certo. Aê! Karina, valeu! Muito obrigado. Isso aí, o João estava contando aqui a história aqui da nossa empresa e do livro, né? E aí, mas essa presente, cara, por favor. Oi, gente, então, boa tarde, tá? Para quem não me conhece, estou chegando aqui, eu sou o João Vitor, eu sou médico da psiquiatria, trabalho junto com o Francisco aqui, né? Sou cofundador da Movere Saúde, e eu e o Francisco já deve estar falando disso, né? Esse assunto que está sendo falado aqui na live, da comunicação não violenta, da comunicação assertiva para os relacionamentos, do ciclo do consentimento, são temas que são 100% presentes em tudo que eu e o Francisco fazemos. Então eu acho que esse livro ele é uma representação de uma das ideias centrais que a gente gosta de trabalhar, né? Me corrija, É isso Francisco, fica à aí. vontade. É isso aí. Eu acho que o mais legal quando a gente conversou, né, Francisco, assim, que me chamou a atenção é que o livro, ele é muito voltado para prática, né? Ele é muito a técnica do processo, né? Exato. Então eu acho que isso me chamou muita atenção, porque a CNV, a gente, assim, é uma coisa muito já dispersada, todo mundo já ouviu falar. Uhum. E assim, a gente tem muita teoria na cabeça, né? Então a gente sabe o que significa a comunicação não violenta e tal. Mas quando a gente vai para a prática, principalmente nessa questão de coisas humanas, Isso. né? Porque tem uma coisa que nós somos imperfeitos e isso é ótimo, né? Uhum. Então, quando a gente vai para a prática, é um lugar assim diferente do que a teoria, né? E na verdade, as coisas só existem na prática, né? Então, queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa questão prática do livro, que eu sei que tem exercícios, né? Uma coisa bem legal. Exatamente. A cada assunto do livro tem exemplos e exercícios. Por quê? A gente acaba indicando, eu, João, eu imagino que você também, né, Tê? Livros de comunicação, livros que vão expandir a nossa mente, né? Eu lembro até dos 5 princípios toltecas que você me indicou. É um livro muito legal. Acordos. Os 4 acordos. 4 acordos, Os 5 é outro. Os 4 acordos toltecas. E assim, você, o João, a gente tem esse costume de ler. Mas o público, em geral, não. Então, se eu indico, por exemplo, um Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg, as pessoas, em geral, não vão ler. Porque, assim, não é porque elas são burras ou algo do tipo. Porque a vida nem permite. Entendeu? A vida não está permitindo atualmente, né? Quem puder chegar e ler e profundamente ter a reflexão é maravilhoso. Mas falta, nós vimos, eu e o João, falta algo prático. Falta algo que fala assim, você tá com um problema, chega e fala assim, dessa forma e tenta se conectar assim, sabe? Falta algo disso. E aí nós pensamos e fomos estruturando para que a pessoa seja quase um livro de emergência, entendeu? E eu recebi, até o João nem sabe, mas recebi de uma ex-cliente minha, que eu fiz terapia de casal com ela, e a parceira dela, ela falou assim, nós vamos pegar o livro e vamos ler todo dia à noite, antes de dormir. Tipo uma bíblia, Exatamente. assim, como é a palavra? Esqueci agora, falar. Um ritual. Um ritual, um diário ali de uma manutenção da comunicação. Eu acho que é por aí que a gente almeja, sabe?
É, nós não queremos tirar a profundidade, mas queremos dar mais corpo para a questão prática da comunicação. É uma coisa que eu achei muito legal nesse aspecto também, né? Lembrando assim que esse livro, se pudesse dar um nome só, seria o nome do Francisco. O Francisco, ele foi o cara na escrita assim do livro, com certeza. E uma coisa que ficou muito bom, na minha opinião, nessa abordagem prática, é a ideia de que as pessoas, às vezes, elas não têm tempo para se aprofundar na comunicação não violenta, né? Comunicação não violenta é um conceito que parece muito simples. Então, se você for ler assim, é fácil, 4 passos, você faz ali isso e pronto. Agora eu já sei tudo de comunicação não violenta, né? Mas é um conceito que eu e Francisco, a gente está há uma década aí se aprofundando quase no assunto para tentar... Porque é um assunto muito fácil de distorcê-lo a favor de ideias que são parciais, né? Então, a pessoa, ela muitas vezes usa uma falsa comunicação não violenta para manipular ou para conseguir um certo poder sobre o outro no momento da interação, no momento da comunicação, o que é totalmente distoante da base principal da comunicação não violenta, né? Que implica em não ter um jogo de poder, em não ter um jogo de autoridade envolvido. Então, eu acho que esse livro, ele facilita para que a pessoa ela não distorça o conceito em prol daquilo que ela quer, sabe? E realmente seja aplicado na prática, né? A não violência da comunicação. Então, essa abordagem prática, ela traz esse diferencial. A pessoa ela não pode interpretar de qualquer forma o que está escrito. Ela é bem direta no que a abordagem propõe. Nossa, muito legal isso que você falou, assim, porque eu fiquei pensando que realmente a comunicação não violenta, às vezes ela pode sair de um jeito que ela acaba indo ao contrário do que ela tem que ser, né? Isso é muito perigoso, principalmente com a questão da internet, né? Porque hoje em dia é muito rápido a distorção dos conceitos, Nossa. né? Então, tipo, essa questão de você ter um lugar onde você possa, de maneira prática, compreender isso, eu sinto que na prática é mais difícil a gente errar. E se a gente erra, a gente corrige mais rápido. Eu tenho pensado muito isso. Ana, faz, aí você vê, né? Porque se não é na primeira que você vai se comunicar. Você precisa, do mesmo jeito que você vai ler os exercícios, você precisa fazer os exercícios para você ir aprimorando. Até porque, para a gente entrar em outro assunto que eu acho que tem tudo a ver, que é a autenticidade, para você também ir encaixando a comunicação, esse tipo de comunicação, né? A gente falou comunicação assertiva, isso. Até para sair um pouco da CNV, assim, para a gente trazer a nossa autenticidade para essa técnica também, né? Então, tipo, eu acho que isso é muito importante, porque senão a gente padroniza uma técnica que, na verdade, ela está totalmente a favor da construção da autenticidade, né? É isso mesmo. Então, a ideia principal é assim, quanto mais autêntico, mais assertivo você é. Quanto mais assertivo você quer ser, mais autêntico também você será. Sim, isso é uma chavona, cara. Porque não é autenticidade e espontaneidade, que as pessoas confundem muito, não é fazer tudo que se vem na sua cabeça. Isso é o mais próximo do que é um animal. Não é o mais próximo do que é um humano. O humano, ele bateu ali, o João pode até falar melhor que eu, né? Bateu ali o estímulo e aí ele responde aquele estímulo e pronto, acabou. Mas você ser assertivo é justamente você ajustar para aquilo que você quer expressar seja compreendido. Então, não tem algo mais que não seja tão autêntico do que isso. Exatamente. Eu gosto também do termo comunicação assertiva, né? Porque quando a gente fala comunicação assertiva, a gente já implica uma comunicação que não é agressiva, não é passiva e não é muito menos passivo-agressivo, que é o pior de todos os tipos, né? Então, para ser assertiva a comunicação, eu tenho necessariamente que estar expressando as minhas necessidades de forma clara, né? Não dá para ver aqui na live, eu tenho esse quadrinho aqui que eu gosto muito.
que fala: fale sua verdade clara e mansamente, né? Então, ele quase que define a comunicação assertiva, né? Que você tem que expressar as suas necessidades e compreender as do outro. Então, como o Francisco falou, a forma mais possível de expressar seria com a comunicação assertiva mesmo. Nossa, muito legal. E que vocês falaram essa coisa da questão da reatividade. Eu trabalho com lideranças, né? Então, lideranças precisam se comunicar de maneira assertiva. No meu caso, que é a liderança solar, que eu ensino, a gente trabalha muito com a questão da autenticidade. A liderança solar, a base dela é a autenticidade. E é muito louco, porque no curso de liderança, que agora está gratuito, eu tenho um capítulo, acho que uns 2 cursos, que eu falo muito sobre a questão da reatividade, que é um ponto em alta nas questões sociais, como a gente está reativo, né? Como a gente está o tempo. E na antroposofia, a gente chama isso de alma da sensação. A gente divide a alma em 3: sensação, intelecto e consciência. E aí, na alma da sensação, que é o que a gente compartilha com os animais, né? É a alma que sente simpatia e antipatia. Então, ou eu gosto ou eu não gosto. É a alma da reatividade. E ela é importante para esse primeiro... Aí você me corrige aí, viu, João? Porque você é psiquiatra ou pode trazer pontes. E essa alma reativa, ela é importante para o desenvolvimento humano. Para um bebê, para uma criança, né? Que ainda está formando um bebê, ele precisa dessa reatividade para se estabelecer no ambiente, né? Depois a gente vai crescendo e a gente vira adulto. E aí a gente precisa cuidar dessa reatividade, né? Porque eu falo, não é extinguir a reatividade, mas é cuidar dela, né? Eu acho que a gente tem que... a gente não tem como excluir o nosso instinto, a gente não tem como deixar de lado a nossa questão reativa, até porque ela nos ajuda em momentos de sobrevivência, né? Mas nós somos seres adultos, até pelas crianças, respeitar a reatividade das crianças, porque eu vejo que muitas vezes entre uma criança e um adulto são 2 seres reativos. E aí que entra a educação, aí que é talvez a falha nessa educação entre criança e adulto, assim. Então, a questão da reatividade é muito importante ser falada. Perfeito. É isso. Reatividade, né? Igual eu adorei a forma como você colocou, né? Mas realmente a gente tem essa porção instintual, essa porção talvez animal, né? Que a gente processa tanto a reatividade, mas também alguns pontos que têm a ver com a nossa autenticidade, né? Tem a ver com o nosso eu mais primitivo. E automaticamente sendo mais primitivo, ele também é muito intrínseco, ele é muito intrincado no nosso eu, no nosso ser, né? Então, a reatividade, ela é necessária, até porque em alguns momentos você não tem reatividade, você tem prejuízo, né? Tem momentos, por exemplo, em que você sofre uma situação de violência, uma situação de agressão, e você tem que ter uma reação para poder se defender, para poder se proteger, né? Então, um dos exemplos em que a reatividade, ela é evolutivamente interessante para a gente. Agora, essa reatividade, ela, assim como tudo na nossa mente, no nosso funcionamento, no nosso comportamento, no nosso corpo, ela tem um ponto ótimo, né? Ou seja, uma pessoa que ela é muito não reativa, ela não consegue reagir, ela não consegue se defender, se proteger de estímulos externos, ela vai ter um prejuízo com isso, ao passo de que uma pessoa hiper reativa também vai ter um prejuízo com isso, né? Outra coisa interessante é a gente separar a nossa reatividade da nossa capacidade de estar modulando os eventos da nossa vida em prol de nós mesmos, porque reatividade tem muito a ver com modular o que você faz, pensa ou sente em prol de outro, né, ou de outro indivíduo, de outro objeto. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, acho que eu posso falar disso sem revelar nomes, tá, pessoal? Mas uma paciente que sofreu uma violência moral no ambiente de trabalho, né, e ela já há um ano ela vive em prol dessa violência, em reagir a essa violência moral que ela sofreu, né? E hoje o ponto da nossa terapia foi justamente trabalhar separar, né, a necessidade de proteger a própria moral, integridade, buscar justiça como indivíduo, mas ao mesmo tempo em função dessa reação e sim em função das ações que fazem bem para a vida dela, para o bem-estar. Então o conceito está muito por aí da reatividade, tem um ponto de equilíbrio, né, Francisco? É isso aí, maravilha.
Tem um cara que eu gosto muito, eu até coloquei um poema dele no livro, que é o Levi Moreno. Aquele poema que fala assim, ele chama Divisa. Ele fala: arrancar-lo-ei os meus olhos e colocarei nos teus, e arrancarei os seus olhos e colocarei nos meus, né? Para sentir o que você sente, vamos dizer assim. Ele estudou muita espontaneidade. E uma das coisas que ele compreendeu é que a espontaneidade e a reatividade, ela pode ser educada para melhor servir ao seu propósito, né? A gente, por exemplo, se não fosse possível educar a reatividade, a espontaneidade, a gente não teria esporte, não teria dança, a gente não teria lutas, não teria nada que é artístico praticamente. E aí eu gosto de pensar assim, de que a reatividade ela é boa para ser usada para proteger, defender e para fazer o bem. Porque atualmente as pessoas têm um impulso de fazer o bem e não fazem. Elas não usam a reatividade a favor delas. A reatividade de, nossa, eu vou lá e vou dar um abraço nessa pessoa. Eu vou lá e vou dar um elogio a essa pessoa. Eu vou lá e vou pegar aquela pessoa que está deitada ali na rua e vou, você tá bem? A gente até tem esse impulso, mas não faz. Então, a reatividade de, por exemplo, levando aqui para a realidade de casais, não, eu vou lá e vou conversar e vou me expressar. Eu vou dizer o que está dentro de mim. Vou falar a minha verdade do meu coração. É preciso ter um pouco de coragem para fazer isso, né? A gente estava até falando da coragem de ser imperfeita, né? Da Brené Brown, né? Se não me engano. E eu sempre confundo os nomes das pessoas que têm livros grandiosos, assim. É preciso ter coragem para chamar, conversar e dizer uma verdade sua. É preciso dar um pouco de voz a esse impulso. Então é mais ou menos por aí que a gente pensa. O que você acha? Nossa, eu acho que eu poderia falar muitas coisas. Essa live vai durar até pouco. A gente pode fazer a parte 2, Por porque favor. assim, eu acho pouco tempo. A gente pode abrir uma no YouTube, enfim. Vamos. Mas eu fiquei pensando em muitas coisas, mas eu pensei em duas coisas. A primeira foi essa questão que eu pensei logo que o João falou, educar a reatividade. Isso é uma coisa, e é muito engraçado, porque na antroposofia, a educação, se você vai resumir, a gente fala que é autoeducação. Então, quando você vai cuidar de uma criança, não é a primeira coisa que você tem que fazer é se educar para educar a criança. Por isso que é tão desafiador ser pai. Não sei se o João é pai, mas é muito desafiador ser pai ou mãe ou cuidar de uma criança, porque ela o tempo inteiro está te exigindo se educar. E se educar nesse lugar da comunicação. Agora minha filha tá com 4 anos, o bebê nem tanto, né? Mas assim, eu tô vendo a Cecília já tá num lugar muito que ela dialoga e que ela quer as coisas dela e que ela tem as emoções dela, as emoções dela são muito fortes, a questão da raiva, da reatividade, ela é uma criança muito reativa. E assim, eu percebo como é desafiador para mim dialogar com ela, por causa também dos meus momentos, porque a gente varia, nossas emoções elas variam, né? Então eu pensei e às vezes eu pensei, nossa, preciso ter o livro, porque quando eu não estiver apta da consciência do que eu preciso falar, eu vou pegar o livro e vou dar uma olhadinha aqui para ter uma direção. E a outra coisa que eu pensei do grupo de vulnerabilidade, eu tive um grupo de vulnerabilidade, eu abri um grupo de vulnerabilidade o ano passado, e uma das coisas que o grupo mais gostou, que a gente falou, foi sobre o paradoxo do cuidado e o paradigma do controle. Interessante. O paradoxo do cuidado é a questão da gente saber que nós somos flores e espinhos. Ou seja, nós somos seres opostos numa individualidade só. Nós temos luz e sombra. E o paradigma do controle é o que a gente vive socialmente, que é tipo, eu preciso ter tudo sob controle, eu não posso me expressar, eu não posso demonstrar fraqueza, eu tenho que estar sob o controle da minha vida, né? E eu acho que na comunicação assertiva, a gente pode confundir, é ter controle sobre a comunicação. Não! A comunicação assertiva é sobre você fluir, eu acho. Você é assertivo porque você flui
na sua espontaneidade, na sua autenticidade. Você não tem a assertividade, ela não tem necessidade de controlar as coisas assim. É Eu acho que isso. tem essa confusão, porque a assertividade, a coisa que tá certa. Não, a assertividade é você ser direto e às vezes você vai falar uma coisa que você vai ser objetivo, mas não é a verdade universal. É uma coisa sua. É assertivo dentro do seu mundo, né? Das suas questões. Exatamente. Pode ir, vai. João, a gente tá indo. Tá sendo um círculo aqui. Eu, João e o Francisco. Uma roda de troca. Eu, eu não entendi, me passaram a palavra. Aham, pode falar, querido. Deu uma travadinha. Não, estava falando que isso é tão interessante que tem algumas empresas, por exemplo, ou escolas, né? Não no Brasil, acredito, não nenhuma que eu tenha conhecimento. Se alguém está ouvindo aí souber, comenta aqui na live para a gente saber também. Mas que eu saiba, não tem nenhuma instituição dessa aqui. Que é isso, Francisco? Tô Aqui passando no Brasil. protetor solar. Enfim, mas tem instituições que são baseadas em comunicação não violenta, e uma característica dessas instituições são a horizontalidade da hierarquia. Então, são instituições onde, por exemplo, um funcionário de baixa patente, ele pode trazer a qualquer funcionário de patente maior, porque a ideia é avaliada e não aliada à hierarquia ou ao conceito de poder relacionado à relação entre aqueles indivíduos. Né? Então, a comunicação assertiva, ela desvincula a ideia que quer ser transmitida dos jogos de poder que a gente tem socialmente em todas as relações. Né? Então, eu acho que essa separação é um dos pontos mais valiosos que a gente tem da comunicação assertiva. Por exemplo, Nossa, eu posso falar assertivamente que é engraçado o Francisco passar esse poder para falar. No meio da live. Nossa, mas eu acho que eu acho muito interessante a gente trazer, acho que não sei se o Francisco ou o João, mas essa questão dos jogos de poder nas relações. Isso é Tem. Aí entra o ciclo do consentimento, entendeu? Que a gente vem se aprofundando, que é uma coisa assim que a gente não viu no Brasil ainda alguém falando com propriedade sobre isso, da educadora social Beth Martins, que ela é sueca, porque quando você compreende o ciclo do consentimento e você entende quando você de fato tá fazendo algo com consentimento ou sem consentimento, aí você quebra um pouco esse jogo de poder. Porque você exercer poder sobre o outro, muitas das vezes a gente está falando de algo sem consentimento. Quando você entende isso, e a gente conversando, tem uma live muito legal, que foi a live que eu apresentei para o João, que é um podcast que eu apresentei para o João, que ele está lá no YouTube, que é Relação Tóxica. Depois vocês procuram lá na Moveri Podcast. Que a gente foi explorando, porque eu tinha acabado de conhecer e eu apresentei para o João. A gente foi explorando de como que o João deu uns exemplos legais, assim, com comida, como que a gente acaba agindo sem o consentimento do outro com coisas muito básicas, até com a comida. Por exemplo, quando você pega a batata frita do prato do outro sem a pessoa deixar. Isso é agir sem consentimento, entendeu? E a gente faz e muitas das vezes a gente acha normal. A gente coloca aquilo como, eu quero, eu gosto, qual que é o problema de uma batatinha? Mas e isso em níveis maiores, em lugares mais sensíveis, né? E a Beth Martin, que é uma educadora sexual, na parte sexual, a questão do consentimento é muito mais forte. Não. Né? Eu acho que daí eu vou voltar uma coisa que você falou lá atrás, e aí vou trazer também essa questão da parte sexual, que eu tenho estudado muito o Gabor Maté, e o que ele fala dos traumas, né? E ele fala, o trauma é algo a nível físico. O trauma é um negócio que marca fisicamente, né? E no começo você falou essa coisa da comunicação, do movimento, né? Desse movimento interno, né? Então, a comunicação, ela acaba sendo... Ela é algo do nosso corpo. Exatamente.
né? Então ela é assim, eu vejo que o Gabo fala, a fala, o verbo, ele é o grande curador, né? Lógico que a gente tem muitas outras coisas que a gente usa, mas eu tenho pensado muito essa questão do verbo, assim, como você, às vezes, quando você fala uma coisa, essa coisa sai para fora, ela entra em movimento. Já cura, né? Você Já botando cura, algumas coisas pra fora. exatamente. Então, tipo, eu sei que nas minhas convulsões, assim, hoje em dia eu tenho convulsões de vez em quando, e eu tinha muito medo antigamente de convulsionar na frente das outras pessoas, né? E aí eu falei, eu vou falar para as pessoas, ó, se eu convulsionar, você me vira de lado? É só você me virar de lado e não deixar eu bater a cabeça. Eu falava, eu comecei a falar assim, como se fosse uma coisa. E isso tirava o meu medo, isso diminuía o meu Isso, medo, que era, tipo, de convulsionar, né? Então, perfeito. tipo, é bem essa questão da comunicação assertiva, né? No começo eu lembro que eu entrava num estado meio vitimista, assim, eu falava, ai, eu tenho convulsão, tal, meio... E depois eu fui trabalhando isso, e é muito assertivo, quando eu tô com medo, eu falo, ah, eu tô com um pouco de medo de convulsionar, se eu convulsionar, você sabe o que você tem que fazer? Sabe, tipo... então, a questão da comunicação assertiva é muito interessante, assim, e daí depois a gente acaba dando risada, tal, e tipo, sobre o problema, assim, sabe? Então, É, eu acho que essa questão de trazer a assertividade tem essa questão de trazer espontaneidade para a comunicação, né? exatamente, exatamente. Fala aí, João, é sua vez. É o círculo, né, que a gente vai fazendo. É o Eu acho isso bastão, muito só falta passar interessante, o bastão. só falta isso, né? Depois pra ver, tem que ensaiar de novo aqueles Eu movimentos assim, de passar na tela. concordo. Mas o ciclo do consentimento, ele entra naquele ponto que a gente está falando anteriormente, de como que a comunicação assertiva ou não violenta, às vezes é distorcida, né? Eu tenho muitos pacientes meus que, quando eu comecei a introduzir a CNV, o conceito, uma coisa que ocorreu foi que eles começaram a usar contra eles. Contra eles. Ou seja, eles, para tentarem ser não violentos, para tentarem ser assertivos, eles acabavam se colocando numa situação completamente passiva, onde a outra pessoa falava o que queria, do jeito que queria com eles, e eles entendiam que, eu compreendo, eu entendi sua necessidade, tudo bem, e ficavam se colocando nessa posição que não é assertiva, é uma posição que é passiva. E isso acontece por quê? Porque muitas vezes, quando a gente dá, né, e o indivíduo que ele está começando a estudar, a aprender a CNV, se você que está ouvindo a gente aí está aprendendo, você vai se identificar. A gente sente que a gente falou, ó, eu vou trazer aqui uma técnica para fazer a gente se entender. É como se você estivesse dando, né, algo ali. Então, você entende que como você está oferecendo e como o outro está falando a opinião dele, né, você se coloca nessa posição do acatar, do aceitar, né, e do não reagir. Como você disse anteriormente, que comunicação ativa não é você não reagir completamente. E às vezes isso acaba virando uma comunicação mais violenta. Porque o ciclo do consentimento, ele mostra que a gente não é violento só quando a gente impõe, só quando a gente toma. A gente pode ser violento também quando a gente aceita, quando a gente tolera, Não, e né? o silêncio, às vezes, é violentíssimo. Exatamente. Com O certeza. É uma das silêncio, formas às mais vezes, violentas, talvez, é né? uma das coisas mais violentas, o desprezo, a indiferença. Tipo, você fala uma coisa, a pessoa vira as costas e sai. Para Pois mim, é. isso é violentíssimo, assim. Então, eu acho que a questão de ter, essa questão do livro ter as técnicas, assim, é uma sacada muito boa. E essa questão de ser uma coisa objetiva, porque isso também, quando eu fui gravar o curso de liderança solar, eu pensei muito essa questão sobre como as pessoas estão interagindo com a informação e com o conteúdo. E assim, ninguém está com muita paciência hoje em dia, paciência, né? Que eu falo que é a ciência da paz, mas ainda, o pessoal ainda não está muito, assim, deu uma diminuída. Então, tipo, eu também fiz o curso de liderança solar, aulas rápidas, tentei enxugar ao máximo, mas não perder a profundidade. Eu sinto que o Quero Me Conectar com Você, ele também vai nesse caminho de uma coisa objetiva, direta. E até perguntar, em quanto tempo você acha que uma pessoa lê o livro, Francisco? Nossa,
Muito rápido. Então, é um recurso muito bom, porque é uma coisa. Você lê numa viagem de ônibus, Sim. numa ida para o trabalho, você lê todo dia um pouco. Então, essa coisa de pensar na rapidez, né? De aceitar essa rapidez que a sociedade traz, trazer conteúdos profundos na rapidez de hoje em dia, eu acho que é um aspecto inovador, assim, juntar a profundidade com a objetividade. Eu acho que o livro segue esse caminho, né? É isso Pelo que eu aí. entendi, assim, eu vou ler. É isso mesmo. E acabou de aprovar aqui o livro com capa comum. Não tem só e-book. Ele acabou de estar vendendo agora o livro com a capa comum. Eu não sei porque aqui não apareceu Brasil, tá no mundo inteiro, mas não tá no Brasil, mas acho que vai chegar. Deve estar chegando. Mas quem quiser, pode entrar no link da minha bio. Tá lá o nosso site, moveresaude.com.br/ebook, que tá lá o link para a Amazon e o link para a Hotmart. Hotmart PDF, Amazon tem a versão Kindle e livro capa comum, tá bom? Que é muito simples, muito fácil. Eu acho que é um livro legal de se ter no celular, porque não é uma leitura difícil de fazer. Vai ser de fácil acesso para a galera. Então a gente pensou nesses aspectos e até fazer esse livro assim foi um processo libertador de pensar e ir refletindo junto com ele. Então acho que o pessoal vai gostar bastante, vai ajudar muito os relacionamentos, viu? Ó, a Karina trouxe aqui que dá para ler cada capítulo em um dia ou por semana. E aí Sim. aplicar os exercícios nessa questão de casal. E eu acho que e na questão também de família, né? Das pessoas que você convive no dia a dia, assim. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que até 2h20 você falou, né, Francisco? Que eu acho que você vai atender. Era 2h10, mas tudo bem. Mas então vamos ir caminhando para o final aqui. Isso. A gente marca outra Não, com eu mais acho que esse tranquilidade. assunto, gente, esse assunto. Eu pensei quando vocês estão falando do círculo do consentimento, a Nova trabalha muito com grupo de estudos, né? A gente trabalha Legal. muito com grupo de estudo. Eu acredito muito na questão do grupo de estudo, porque ele é um lugar horizontal. O curso ele está disponível gratuito, o meu curso de liderança, que é onde você vai receber toda a visão da Nova em relação à liderança. E eu acho que todo mundo é liderança. Em algum lugar a gente é uma liderança, né? Dentro de casa, no trabalho, nos amigos, às vezes, os amigos, dentro do grupo de amigos. Então, eu falo que é um curso para todo mundo, porque a liderança solar, ela tem como base a questão de você iluminar e aquecer os processos, as pessoas, os cenários. E aí eu pensei nessa questão do grupo de estudo com o círculo do consentimento, Acho uma né? boa. Deve ser muito criar um grupo de estudo sobre o círculo do consentimento. Então eu já estou me pondo aqui Bora. nesse projeto, se vocês quiserem. Bora. Eu acho que é legal. Uma parceria Tudo a aí, ver. a gente pode falar, João. Eu só falei que tem tudo a ver, né? São conceitos completamente compatíveis, né? Exatamente. Então, eu acho que o formato de grupo de estudo, aí o livro, né? Pode trazer o livro para somar. Então, eu já estou abrindo um projeto aqui, galera tá de testemunho aqui. Legal. Isso aí. Manda eu quero que a gente manda mensagem. Exatamente. Segue a Nova, segue o Francisco. A Moveri tem Instagram? Tem Instagram né? também, segue a Segue a Moveri. Moveri, segue o João. Todos os arrobas vão estar na descrição. Isso. Manda essa live para os amigos, porque eu vejo que muita gente não consegue assistir tudo, tá no trabalho, mas à noite assiste. Então essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e eu também coloco no YouTube da Nova live e o link vai estar aí rodando. E é isso aí, gente. Boa. Trabalho lindo, necessário para o mundo. Muito obrigado. Obrigado pelo palco aí, viu? Nossa, agradeço demais também. Vamos fazer parcerias. Vamos. Desejo uma boa tarde para todo mundo e a gente vai conversando aí, gente. Valeu. Abração, valeu. Beijo. Tudo de bom. Tchau. Muito obrigado, abração. Tchau, João.